Graça e paz, igreja. Felicidade de ver vocês aqui na nave e imaginar os que estão em casa aí também, nos ouvindo. Eu quero fazer um pedido para você que está aí em casa, nos acompanhando. Pense em alguém, ou melhor, se permita ouvir a voz do Espírito Santo guiar você para alguém que Deus quer enviar essa mensagem. Deus não quer falar só com você, quer falar com outras pessoas, vocês concordam? Com certeza. E a melhor coisa a ser dividida é esse evangelho da paz, do conserto, da vida em abundância, da graça, da salvação. Então, à medida que o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu digo isso repetindo o testemunho que eu falei domingo passado. Foi tremendo, eu nunca vou esquecer isso. Uma irmã falou que gravou um takezinho, segundos. Para quem não estava acompanhando o culto de domingo, e está escutando isso pela primeira vez, olha só que fantástico. A irmã gravou um trechozinho do louvor e mandou. Enquanto o culto estava rolando, ela enviou para uma amiga. E tudo que ela falou para a amiga foi: pensei em você. A amiga viu aquele takezinho e, se debulhando em lágrimas, ela disse: amiga, eu acabei de entregar minha vida a Jesus. Por causa de um trechozinho do louvor, Deus faz maravilhas a partir da palavra dele, meu irmão, minha irmã. E todas as vezes que a palavra dele for transmitida, coisas acontecem. Uma semente que floresce não só para essa vida, mas para a eternidade. Você que está em casa e está ainda afim, morrendo de vontade de vir, não espere a vontade passar, ela não vai passar, ela vai aumentar, dá tempo ainda. E principalmente você mora aqui pertinho, dê um pulo e venha para a igreja, ainda dá tempo, tá? Eu queria aproveitar esse momento também para homenagear o meu sogro. Muitos de vocês sabem que hoje é o aniversário dele, né? E quando ele acordou, Dalete, a esposa dele, falou para ele e falou para a gente também, falou para mim, falou para a Shirley, mas falou para ele principalmente, e logo que ele acordou, ela disse assim: amor, você está tão sexy hoje. Você está mais sexy do que nunca hoje. Ele, como assim? Sexagenário. Fez 60, mais 60 anos bem vividos. Aí nem tem cara de 60, né? Vocês concordam? Todo mundo fazendo assim, alguém querendo ganhar ponto com o professor, querendo a bênção do professor. Eu tenho o privilégio de tê-lo como sogro, como amigo e como ajudador aqui na igreja. Isaías é esse cara super simpático que tem deixado um legado tremendo para a gente. Os ensinos dele têm marcado a gente. Quem ele é deixa marcas na gente. E eu quero dar graças a Deus. Eu acredito que ele está acompanhando essa live aqui. Dar graças a Deus, viva isso pela sua vida. Você é esse 3 em 1 para mim e para a Igreja Batista Candelária. Você é isso também e muito mais. Eu quero também dar os parabéns a Xaxá, apelidada de Mulher Maravilha da Igreja Batista Candelária. Xaxá Guerreira está fazendo aniversário hoje também, não sei quantos anos. Mulher não gosta de dizer, né? Quantos só gosta de dizer até os 15. Depois dos 15, fica assim imaginando, querendo eternizar esses 15 anos. Então, meus parabéns a esses dois que estão fazendo aniversário. E você que está se aprontando para vir, venha, que ainda dá tempo, tá? Eu quero convidar tanto você que está em casa e os que estão aqui na nave para fecharem os olhos comigo. Nós vamos invocar não a presença do Espírito Santo, que ele já está aqui, Deus Pai, Deus Filho já estão aqui na nave da igreja, mas eu quero pedir, clamar pela força, pela expressão total do Espírito Santo, agindo através da palavra dele, jogando uma luz nova sobre essa verdade antiga, uma verdade que nunca cai em desuso, porque ela é eterna, mas que as aplicações dessa verdade sejam poderosas nesta noite e para o resto das nossas vidas. Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Santa Trindade, na tua agência, na máxima expressão do teu poder, Deus triuno, vem sobre nós nesta noite. Usa as tuas palavras para gerar vida em abundância, alegria, renovo de ânimo, Senhor. Toca na nossa alma cansada, na nossa alma sedenta. Talvez o terreno do coração de alguns de nós esteja seco, Senhor.
esteja falto de água e sedento, Senhor, pela a tua água viva. Rega o terreno do nosso coração com a tua água e que, em nome de Jesus, a tua palavra encontre um solo fértil nos nossos corações nesta noite. Fala com a gente tem esperança de te ouvir. Que a gente sabe que a tua palavra sempre tem coisas tremendas para nos ensinar. Nos exorta nesta noite, nos consola, nos encoraja. Faz, Senhor, tudo o que acontece quando a tua palavra é pregada. Meu Deus, obrigado por estar passeando aqui nesta nave, tocando corações e também em casa. Usa-me se eu falar alguma coisa que venha do meu coração, que os meus irmãos me esqueçam, mas que eles lembrem somente daquilo que vier da tua boca. Por isso eu te peço que o Senhor use a minha boca em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Lendo a palavra de Deus, a gente descobre que Deus deu apelidos carinhosos e homenageantes a muitas pessoas, a vários personagens. Vocês já perceberam isso? E cada personagem na Bíblia tem um nome com significado? Levante sua mão se você já percebeu isso. Talvez você tenha na sua cabeça de cor o significado dos nomes de alguns personagens. Por exemplo, Maria, mulher virtuosa. Abraão significa o que mesmo? Quem lembra? Pai. Exatamente, pai de muitas nações. Tem também Sara, fértil, olha só. Pedro, que significa, que foi que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és rocha, Pedro, tu és rochedo. Então, Pedro, rocha, que título ou apelido você gostaria de receber de Deus? Você está perto de alguém aí, diga para a pessoa do seu lado, que tipo de apelido, pense em alguns segundos e diga e levante a mão. Se você não levantar, nem se preocupe, eu vou lhe escolher. Eu vou lhe escolher para falar aí. Que tipo de apelido você gostaria de receber do Senhor? Você que está em casa também pense e diga para a pessoa que está aí do seu lado. Fala aí, que título você gostaria muito de ouvir do Senhor? Deixa eu ver, irmã Gesilda, que título você gostaria de receber do Senhor? Agora mesmo, irmã Gesilda, você é tal coisa. Quem escutou aí? Eu não escutei, irmã Gesilda. Fala, quem escutou aí? Minha filha, que é filha, né? Você gostaria de ouvir filha, olha só. Tef, que título? Tefa? Serva. Ah, sim, pensei que é o apelido que a gente chama aqui. Tá. Serva. Ótimo, ótimo. Fabiana, pensou? Ainda não, tá tentando escolher, né? Olha só, Fabiana é perfeccionista, ela quer escolher o melhor apelido que existe. Hein? Irmão Luiz, gostaria de ser chamado como por Deus? Que título? Amigo. Amigo de Deus, olha só. Jonas. Ajudador. Ajudador. Dora. Virtuosa, não quer nada, né? Cadê? É um ótimo apelido, né não? Irmã Neuza. Irmã. Olha só, irmã de Jesus. Jane. Filha também. Beta, e tu? Gostaria de ser chamada de quê, por Deus? Está pensando também, né? Que nem Fabiana. Pensa, filha amada? Filha, queria... Ó, ele escolheu 2, todo mundo escolheu. Pidona, olha, 2. Jana? Mulher de fé. Ótimo, olha só. Também, foi 3, está aumentando. A mulher de fé. Se eu for perguntando mais, a gente vai escolher 4, vai escolher uma frase toda. Mas nenhum outro homem recebeu um apelido igual de Davi. Vocês lembram, né? A gente tem falado de Davi em algumas mensagens aí. Davi, segundo o coração de Deus. Pense no apelido, gente. Segundo o coração de ninguém menos que o coração de Deus. A sede de Davi por Deus conquistou o coração de Deus e fez Deus presentear Davi com o próprio coração dele. É como se Deus tivesse arrancado o próprio coração em potencial, claro que não exatamente, mas o coração dele em potencial e colocou no peito de Davi. A sede de Davi por Deus, eu acredito que gerou esse nome aí. E você tem sede de quê? É uma pergunta retórica, tá? Você responde só na sua cabeça. Você tem sede de quê?
já perguntavam os Titãs. Já escutaram essa música? Você tem sede de quê? A música dos Titãs. Hoje quem pergunta a você é o Espírito Santo de Deus. Você tem sede de quê? É o Espírito Santo perguntando isso para você. Agora você vai abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 63. Nós vamos ler os versos de 1 a 8, tá bom? E a mensagem, o título da mensagem de Deus para você nesta noite é essa pergunta: você tem sede de quê? Fique com esse tema. Talvez o pessoal da mídia vai jogar aí nos comentários, para você que está em casa, o título da nossa mensagem. Você tem sede de quê? Vou repetir o texto mais uma vez. Salmo 63, dos versos 1 ao 8. Eu vou ler a partir da versão ARC. Não é uma versão que a gente usa muitas vezes aqui, mas eu vou usar nesta noite por causa de algumas palavras que eu quero destacar nessa tradução. É a Almeida Revista e Corrigida. A gente geralmente usa a ARA, mas nesta noite eu vou usar a Almeida Revista e Corrigida. Quem achou o Salmo 63 diz amém? Fácil, né? Só abrir no meio da Bíblia que você acha rapidinho. Ouça o que diz a santa e a santificadora palavra de Deus. Um salmo tremendo. Davi diz assim: ó Deus, é uma oração. É uma oração. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido, olha só gente, que versículo, tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Tremendo, não é não? Salmo 63, intitulado por alguns comentaristas de A Oração da Alma Sedenta. Olha só, eu gosto desse título, você gosta também? A Oração da Alma Sedenta, é um salmo escrito por Davi, quando ele esteve no deserto de Judá, fugindo das garras de quem? De Saul, provavelmente, que queria acabar com a vida dele, por causa da inveja corrosiva. Ele começou a perseguir Davi, por causa da inveja, que estava comendo ele por dentro, a inveja que ele tinha de Davi, da fama de Davi. Esse salmo acontece em tempo sincronizado com o momento histórico que a gente viu domingo passado, no sermão do capítulo 18 de 1 Samuel. Davi usa aqui, no Salmo 63, as palavras mais profundas de devoção a Deus para expressar a sede que ele tinha, que não era qualquer sede, era uma sede intensa por Deus. Hoje Deus marcou o encontro com você perto de uma fonte. Perto de um oásis, meu irmão, minha irmã, oásis de águas cristalinas, de águas vivas, você crê? Eu creio. Então fique atento a 4 perguntas que as pessoas fazem frequentemente e cujas respostas a gente vai beber da fonte que é a palavra de Deus. Aqui vai a primeira pergunta: como devemos buscar a Deus? Primeira pergunta, se você estiver anotando, aqui vai a primeira pergunta. Eu acho que o pessoal da mídia vai jogar nos comentários. Como devemos buscar a Deus? Você já se perguntou isso? Você já pensou que existe um modo de se buscar a Deus, que a gente não pode buscar a Deus de qualquer jeito? Você já parou para pensar que existe um modo de se buscar a Deus? No primeiro verso, Davi impõe uma única opção para ele mesmo sobre o jeito que ele buscaria Deus. Ele disse assim, ele sugeriu que só existe uma forma, não existem outras formas de se buscar a Deus, é só uma. E ele disse, a única forma que existe é com sede. Com o que mesmo? Com sede. Com sede. Ou a gente busca Deus com sede, ou melhor não buscar. É o que Davi está sugerindo aqui. Por trás dessa afirmação, Davi quer dizer uma coisa não muito difícil da gente deduzir, como se ele estivesse dizendo em outras palavras, aqui estou só imaginando, é como se Davi estivesse falando assim, Senhor, as outras pessoas podem te buscar do jeito que elas bem quiserem, do jeito que elas bem entenderem, eu não quero nem saber como isso é uma coisa delas, elas vão decidir como é que elas vão te buscar, elas podem até te buscar como quem
diz com a boca que te amam, mas de fato elas te enganam, elas não te amam de verdade, eles estão livres para buscarem do jeito que eles entenderem, seja por interesses nas coisas que o Senhor dá para eles. Eles podem também te buscar uma vez perdida e depois decidir não te buscar mais. Eles podem te buscar e não serem contagiados pela tua santidade. Eles podem te buscar sem vontade nenhuma. Mas quanto a mim, Davi está dizendo, eu vou te buscar com sede. Eu não vou te buscar por interesses pessoais mesquinhos. Eu não vou te buscar sem vontade. Eu não vou te buscar uma vez perdida. Eu vou te buscar com sede, Davi diz. Como é buscar a Deus com sede? Você pode se perguntar. Como é buscar a Deus com sede? Tá bom, pastor, já sei até aqui que eu devo buscar com sede, é o que Davi está dizendo, mas o que é buscar com sede? Buscar a Deus com sede é como quem deseja Deus, numa terra seca, ou, por que não dizer, como quem deseja água numa terra estéril, seca, sem um pingo d'água. Vamos supor que você mora em uma cidade do interior, deixe a sua imaginação voar agora, imagine que você mora numa cidade do interior, onde a água é escassa e a seca é uma realidade. Tem muito lugar no Brasil ainda assim, não tem não? Tem muito lugar, tem lugar assim onde a seca é uma realidade. Você que nunca passou por isso, glória a Deus. Mas você provavelmente conhece alguém que já viveu nessa realidade e que ainda vive na realidade de seca. Principalmente nesse momento de estiagem de chuvas em muitas regiões do Brasil. Eu vi nos jornais outro dia, talvez você viu também, e eu fiquei pasmem com isso. Fiquei pasmo, que por conta das estiagens, até as cataratas do Iguaçu, gente. Como é que a gente podia imaginar que isso ia acontecer com as cataratas do Iguaçu? Reduziram a vazão de água a 1/5 do normal. As fontes que jorravam impressionantemente 1 milhão, escute isso, 1,5 milhão de litros de água por segundo. Agora anda liberando 308 mil litros por segundo, penosamente. O que eram antes cataratas do Iguaçu viraram as bicas do Iguaçu, provavelmente. E se você viu a reportagem, se você assistiu a reportagem que eu assisti, você viu que tem uns filetes de água caindo nas cataratas do Iguaçu. É seca, é chuva, não acontecendo. É muita estiagem. Agora imagine que de repente você mora numa cidade onde as chuvas são raras, avista um caminhão, e aí você avista um caminhão pipa entrando na sua rua. Sua terra é seca, é árida, não tem chovido há um tempo, mas um caminhão-pipa entra na sua rua, um caminhão imenso daqueles de torar os fios, que talvez já tenha acontecido na sua rua, um caminhão com aquela carroceria bem enorme, e quando entra na sua rua, o que acontece? Ele estica assim, daqui a pouco estoura aqueles fios todos. Imagina que um caminhão-pipa lotado de água vai entrando na sua rua. Qual a sua primeira atitude? O que é que você vai fazer? O que é que você primeiro vai fazer se você está numa terra seca, avista um caminhão-pipa entrando na sua rua? Será que você ficaria só de tocaia, parado, olhando para o caminhão, até o motor, esperando o motorista falar de repente assim, Dona Maria, traga a sua vasilha? Você não ia fazer isso. O que é que você ia fazer mesmo? Você ia correr com os baldes pendurados nos 2 braços, para cima do caminhão, para trazer tanta água quanto você pudesse para a sua casa de volta. Só que toda essa obviedade é porque no exemplo que eu dei não restou outra opção. Você não tem a opção, é ir ou morrer de sede. Então você com certeza iria. Mas e se a gente mudasse a cena? E se a gente mudasse um pouquinho o quadro, mudasse um pouquinho, mexesse um pouquinho nessa cena e mudasse algumas coisas? Se ao mesmo tempo entrasse na esquina da sua casa 7 caminhões enfileirados. Imagine agora que não tem só um caminhão-pipa entrando na esquina da sua casa, mas sim 7 caminhões enfileirados, sendo que você só pode tomar uma decisão, você só pode escolher um caminhão. Quantos caminhões estão disponíveis agora mesmo? 7. Você só pode escolher um caminhão, mas os caminhões que entram na sua rua são esses. Um cheio de água potável, cristalina, fresquinha. Segundo caminhão, cheio de Coca-Cola. É o segundo caminhão. Terceiro caminhão, abarrotado de chocolate. Terceiro. Quarto caminhão, estourando de dinheiro.
dinheiro saindo pelo ladrão, estourando de dinheiro. Um outro cheio de diplomas acadêmicos, de todo tipo, o diploma que você quiser escolher, e um outro cheio de oportunidades de emprego, muita gente precisando hoje em dia. E outro cheio de Pfizers, só vacina Pfizer. E aí? Deixa eu escutar qual você tem que ser bem honesto, eu quero que você seja sincero, você pode até me enrolar, mas Deus sabe, então não adianta. Os corajosos, escreva aí nos comentários, quem está em casa, escreva aí nos comentários o que é que você escolheria. Talvez você não lembre todos os caminhões, né? Mas eu vou aqui revisar alguns caminhões, né? Relembrar. Cheio de dinheiro, talvez é um caminhão bem aprazível, bem atraente para muita gente. Um cheio de dinheiro, um cheio de Pfizer, é a hora oportuna, né? Um caminhão cheio de doce, um caminhão cheio de Coca-Cola, um caminhão cheio de água, um caminhão cheio de oportunidade de emprego. O que é que você escolheria? E quem está aqui na nave, escolheria o quê? Quem quer dizer aí? A água, irmã, a água, Jane escolheria a água também? Todo mundo escolheria água? Não, Virna, qual que você escolheria, Virna? Oportunidade de emprego? Foi honesta. Irmão Luiz, escolheria qual? O dinheiro? Caminhão cheio de dinheiro. Pronto, aí com o dinheiro iria cavar o poço. Iria tentar não morrer até... segurar a sede mais um pouquinho, né, e cavar o poço. Gente, olha, honestamente, eu conheço muita gente que não escolheria água. Eu não conheço somente as 2 pessoas que admitiram que não escolheria água, não. Eu conheço muita gente que não escolheria água, mesmo morrendo de sede. Eu sei porque quando eu fui adolescente, eu fui um desses. Todas as vezes que eu jogava vôlei em um campinho, uma quadra, onde tivesse uma lanchonete por perto, o que é que eu fazia? No fim de uma partida, ou nos intervalos entre uma partida e a outra, eu tomava refrigerante em vez de água. Morrendo de sede, eu escolhia refrigerante. Pepsi de preferência, que sempre foi minha favorita, e naquela época não existia Pepsi Twist. Uma pena, né? Porque teria bebido todas as twists do mundo, sozinho. E essa mania acabou se alastrando para outros momentos da minha rotina. Foi horrível isso. De um jeito que a cada hora que eu sentisse sede, eu abrisse a geladeira e eu visse que tinha água e refrigerante, adivinha o que é que eu escolhia? Eu ia direto no refrigerante, podia ser madrugada, manhã, tarde, noite. Eu podia acordar em jejum, eu ia para o refrigerante, não tinha outra. Eu levantava de manhã em jejum, eu bebia refrigerante. Se eu levantasse madrugada com sede, tomava um copo de refrigerante, em qualquer hora, dia da noite. Qual foi o saldo da minha imprudência? Alguns de vocês já sabem, problemas de estômago e uma pedra na vesícula. E dando glória a Deus, ainda está vivo, com tanto refrigerante no meu sangue. E não foi brincadeira não, muito refrigerante mesmo. Eu acho que chegou uma época da minha vida que se tirassem sangue, saía Pepsi. Infelizmente, eu perdi muito tempo dividido entre o meu gosto por Pepsi e a minha sede por água. Eu tinha 2 coisas lutando dentro de mim. A minha sede por água, depois que eu jogava vôlei, e também a minha sede por Pepsi. Que eu tentava saciar a sede que eu tinha por água bebendo Pepsi. É um contrassenso, vocês concordam? A gente sabe que se a gente está com sede e a gente toma refrigerante que é doce, o que é que acontece? E a gente fica com mais sede, não mata a nossa sede. Então isso é um contrassenso, mas vale lembrar o quanto é verdade que o ser humano não passa de um poço sedento de desejos confusos e insaciáveis, desejos que parecem viver se chocando. Nossos desejos parecem que estão em pé de guerra o tempo todo, eles se chocam, desejos frequentemente inconsequentes, eles são também dolorosos e sempre sedentos. O triste disso tudo é justamente o fato de que o homem não sabe o que ele quer. Você já se pegou também não sabendo exatamente o que é que você quer da vida, ou será que isso acontece com os outros? Nunca aconteceu com você? Será que tem horas da sua vida que você não sabe o que quer e você admite? Muitas vezes a gente sabe que a gente tem sede, mas a gente não sabe o que a sede da gente significa. Nem o que é que pode matar a sede da gente. Daí a gente fica tentando matar as sedes com refrigerantes da vida e a sede vai aumentando, só aumentando. Você tem sede de quê, meu amado, minha amada? A declaração de Davi: minha alma tem sede de ti. Carrega nas entrelinhas a revelação de um segredo, o segredo que fez de Davi ser chamado segundo o coração de Deus. Davi tinha sede de Deus.
A segunda pergunta que a gente pode fazer a partir desse salmo é: onde devemos buscar Deus? Vai a segunda pergunta para você também anotar e ruminar em casa. Onde a gente precisa buscar Deus de um jeito, com sede, que é o que a gente viu, e o nosso segundo ponto: onde existe um lugar, ou existem lugares onde matar a nossa sede de Deus? Onde devemos buscar Deus? O nosso texto menciona 3 lugares. Quantos? 3 lugares. O primeiro desses lugares surge no verso 1, o deserto. Veja aí, se você está com a caneta e gosta de grifar, grife, o deserto, é o primeiro lugar. Primeiro lugar sugerido aqui por Davi, nas entrelinhas, onde a gente deve buscar Deus. Como eu tinha mencionado na introdução, esse salmo foi escrito no deserto de Judá, enquanto Davi fugia de Saul, um lugar de montanhas áridas, sem pastos verdejantes, sob um sol fustigante, que é o sol de Judá, e nenhum oásis. Pense nessa combinação, nenhum oásis, sol fustigante, deserto, essas coisas parecem não combinar não. E se combinarem, elas só combinam para açoitar a gente penosamente, né? É o que parece, para quem está no deserto, é só essa sensação. Mas para o sábio, escute isso, para o sábio, o deserto é um lugar de oportunidades, de encontro com o dono da fonte de águas vivas. O deserto, eu vou repetir, é uma oportunidade para o sábio, não para qualquer um. O nécio, o que não é tão sábio assim, vai se sentar no chão, na posição fetal, e lamentar a própria sorte, e achar que vai morrer ali por falta de água, pelo sol fustigante, a falta de oportunidade. Só que o sábio pensa diferente, ele vê no deserto uma oportunidade de ter um encontro com o dono da fonte. Meu amado, minha amada, o seu deserto, isso é um recado para você, o seu deserto é uma oportunidade de encontro com o mestre da fonte, com o Jesus, que é a própria fonte a jorrar, não é só nessa vida não, é para a vida eterna. E você tem uma fonte a jorrar dessa vida até a próxima e pela eternidade. Será que as oportunidades se acabaram para você só porque você está no deserto? Você se engana muito, você pensa assim. Chegou a hora de você decidir se você quer pagar de nécio ou de sábio no seu deserto. Se você quiser agir como sábio, você está prestes a se encontrar com o dono da fonte. Não tenha dúvida que até os desertos da sua vida são planejados por Deus. Ele planejou esse deserto aí. Tem gente que pensa que o deserto é colocado pelo inimigo, que os desertos são atraídos por nós mesmos, por causa das nossas mancadas, porque você já deu um bocado de mancada, eu já dei, quem não dá, quem não, quem nunca. Então os desertos que eu estou vivendo são todos uma combinação, é um efeito bola de neve. Veio culminar nesse deserto que eu estou vivendo. Não, Deus decreta coisas, Deus decreta tudo que acontece, até mesmo os seus erros são decretos de Deus permitidos. Deus não está errando por você, você que comete as suas falhas quando você as comete. Mas Deus decretou permitir, então se Ele decretou permitir que você errasse, e Ele sabia que isso ia acontecer, de uma forma muito bem arquitetada e elaborada, Ele planejou o fim das coisas. E todas as coisas que estão acontecendo, não só o fim delas, elas cooperam sinergicamente para o seu bem. Se é o caso de você estar passando uma temporada no deserto e sem entender tudo, talvez você admita que você está passando por um deserto específico, que você não está entendendo tudo. Ou alguns de vocês não estão entendendo absolutamente nada. Há quem talvez diga aqui, pastor, eu não estou entendendo nada. Você está dizendo aí, eu não estou entendendo tudo. Eu sou daqueles que não estão entendendo nada. Se você não está entendendo nada, ou se você está entendendo só um pouquinho, olha, deixa eu dizer uma coisa. É Deus falando com você, você não precisa entender tudo. O que você precisa entender agora é o bastante por enquanto. E qual é o bastante por enquanto? O bastante por enquanto é que o Espírito Santo está dizendo para você que o seu deserto vai aumentar a sua sede por Ele. Tem gente aqui que está vivendo, eu não sei quem é, gente, eu não tenho acesso ao coração de vocês, mas tem gente aqui, ou do outro lado que está me escutando, que está vivendo uma temporada de maresia espiritual, uma sequidão
já não sente mais sede por Deus e tem vergonha até de admitir. E Deus precisa aumentar a sua sede por Ele, ou você está em muito maus lençóis. Adivinha como é que Ele vai aumentar a sua sede por Ele? Deixando que você fique um tempinho nesse deserto. No deserto a sua sede aumenta. Não tem como. O sol coopera. Tudo coopera para que a sua sede aumente. Então a sua sede vai ser aumentada pelo próprio Deus, diz o Senhor. O segundo lugar onde a gente deve procurar a Deus é no santuário dele. O que é que representa simbolicamente o santuário de Deus hoje? A casa dele, a igreja. A igreja. No verso 2, Davi está falando com saudosismo suspirante. É como quem puxa assim uma lufada de ar e descreve assim, com um suspiro, Davi falando assim: assim eu te contemplo no santuário, no teu santuário. É o que Davi está falando. O motivo dessa saudade enorme que Davi está sentindo é porque durante 8 anos, em que fugia da perseguição de Saul, Davi fica impedido de ter acesso ao templo. A gente está impedido de ter acesso ao templo, não ininterruptamente por 2 anos. A gente ficou tendo acesso e lockdowns, acesso e lockdowns, e a gente já ficava subindo pelas paredes, pedindo pelo amor de Deus para poder voltar a congregar. Agora imagine aí, um cara ficar 8 anos sem poder congregar, gente. 8 anos foi o que aconteceu com Davi. Davi tipifica um verdadeiro adorador, e Davi era judeu. E todo judeu piedoso da época de Davi, impedido de frequentar o templo em anos de exílio, tinha o costume de orar com as mãos estendidas em direção a Jerusalém, onde estava lá sentado o templo do Deus verdadeiro. Ali a presença de Deus se manifestava de forma singular. Hoje, quando o povo de Deus se reúne em adoração, todo o recinto toma forma de lugar santíssimo. Hoje não existe cortina separando o santo lugar do lugar santíssimo. Ou tem? Não tem. Então essa nave inteira agora, ela representa o santíssimo lugar. Isso significa que Deus está tanto aqui, nessa plataforma, como Deus está aí nos bancos. Como Deus está do outro lado da tela. Meu irmão, que privilégio que não exista mais cortinas para separar a gente da presença de Deus. Você tem sede de Deus, meu irmão, minha irmã, então você veio buscar o Senhor no lugar certo. Ele não está, ele não está ausente deste lugar, ou somente em uma parte deste lugar. Ele está aqui em todo este lugar. E do outro lado também com você. Não foi Kleber Lucas quem disse, sim o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que disse assim: há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Lembra da música? Música poderosa, linda e verdadeira. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui, aleluia. Ele compareceu para o nosso encontro com Ele nesta noite, meu irmão. E Ele compareceu não só para ficar do outro lado da cortina, não. Ele não compareceu só para ficar. Imagina você sendo sacerdote querendo se encontrar com Deus e só podendo ter a oportunidade. O sumo sacerdote que tinha essa oportunidade uma vez por ano de encontrar com Deus no Santíssimo Lugar. Os outros sacerdotes só iam até o santo lugar, tocando naquelas cortinas, tentando imaginar como é que era a glória do Senhor. Hoje a gente não precisa imaginar nada, hoje a gente é envolvido pela glória de Deus. Como não ser tocado por isso, meu irmão? Eu tenho vergonha de existir quando eu sinto variações na minha sede, quando eu estou com pouca sede de Deus, quando minha sede está apequenada, quando eu não me sinto vislumbrado, quando eu não me sinto extasiado, pasmo, sendo circundado por essa nuvem de glória. Como é que eu posso fazer pouco caso dessa nuvem de glória, só sendo tão falho, só sendo tão pequeno? Mas alguns de nós, eu creio que nesta noite, estamos podendo sentir um toque diferenciado do Espírito Santo. Eu quero crer nisso.
Algumas pessoas estão se sentindo reavivadas, com mais sede até aqui. Com mais sede, se você está sentindo a sua sede aumentar, nem que seja um pouquinho. Se você está com vontade de beber dessa água viva, é porque o Espírito Santo já está aumentando a sede no seu coração. O terceiro lugar onde buscar Deus é qualquer lugar onde você possa estar a sós com Ele. O irmão da nossa igreja me revelou que no antigo trabalho dele, ele desenvolveu o hábito de entrar no banheiro dos funcionários na empresa e orar ali por 2 ou 3 minutos antes de tomar qualquer decisão ou começar uma tarefa desafiadora. Foi um hábito que ele estabeleceu para ele. Eu sei que corre o risco de algum colega achar que talvez o irmão tinha incontinência urinária, porque via o irmão indo para o banheiro tantas vezes. Mas seja como for, essas escapadas relâmpago ao banheiro resultaram em conselhos providenciais de Deus que aquele irmão não teria obtido sozinho. E você, meu irmão, minha irmã, você tem um cantinho, você não precisa levantar a mão, pergunta retórica, você tem um cantinho de oração só para você, um quarto de guerra? Você tem um lugar na sua casa reservado para isso, reservado só para isso? Não precisa ser necessariamente um quarto, não precisa ser nem um cômodo, precisa ser um espaço que você reservou só para isso. Quem sabe um quarto de guerra, como eu falei, se ainda não, escolha um, está aí, um desafio para você nesta noite. Escolha um lugar rotineiro para você se encontrar com o Senhor, seu lugar de encontro marcado com Deus. Você pode batizar até assim. Tem gente que batiza esse lugar como cantinho de oração, cantinho de encontro com o Senhor, canto de encontro marcado, sei lá, seja criativo, mas tenha um lugar. Agora levante a mão, eu estou levantando porque já aconteceu comigo, se você admite que já orou deitado na sua cama, levante só uma se você já orou deitado. Se você riu, é provavelmente porque você orou assim por preguiça. Ou porque você pensou assim, poxa, já estou aqui, tão acomodado, está tão frio, né? Poxa Deus, o Senhor entende tudo, ar-condicionado, deixa eu aqui quietinho, né? Eu vou orando e vamos ver no que é que dá. Nem é preciso perguntar o que aconteceu em seguida, né? Nem é preciso, é óbvio. Meu pai dizia que toda vez que ele tentou orar na cama, ele nunca conseguiu chegar no amém, nunca, sempre dormiu antes do amém. E talvez se ele chegou no amém, ele disse amém para Jesus no sonho, se ele sonhou com Jesus. Já Davi era o campeão da oração deitado. Eu digo isso com base no nosso texto. Era o campeão de orar deitado. Ele orava em pé, de joelho, em qualquer posição, inclusive deitado. E note como ele deixa isso aqui subentendido no verso 6. Ele diz assim, no meu leito, na minha cama, no meu leito, ou seja, eu deitado, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília, ainda tem mais, viu? Durante a vigília ou as vigílias da noite. Um fato curioso é que no período do Velho Testamento, Israel, a noite se dividia em 3 vigílias de 4 horas cada uma. 3 vigílias de 4 horas cada uma, que começavam das 6 horas da noite às 6 horas e terminavam às 6 da manhã. O que significa que Davi se deitava e começava a pensar, gente, em Deus por no mínimo 4 a 8 horas a fio. 4 a 8 horas a fio, ao contrário de todos aqueles que começam a orar deitados e terminam embalados no sono. Davi faz questão de lembrar a gente que mesmo muito cansado, ninguém consegue dormir tão fácil com o coração arrebatado. Você já tentou dormir apaixonado? Não é muito fácil não, né? Não é muito fácil não. Há quem não consiga dormir 2, 3 dias, nem comer, nem dormir, porque só pensa no objeto da paixão, só pensa na pessoa. Não dá para dormir tão fácil quando você está apaixonado, valendo, com o coração pegando, explodindo de amor, pegando fogo de paixão pela aquela pessoa. Eu penso que se o travesseiro de Davi falasse, meu irmão, se o travesseiro de Davi falasse, eu imagino que esse travesseiro falante conversaria, ele confessaria e falaria algo do tipo assim, as noites do meu dono,
As noites do meu dono Davi antecipam a profecia onde está escrito assim: não há noites no céu, não existia noites para Davi. Meu dono tinha tanta sede de Deus que a noite não fazia diferença. Noite e dia era a mesma coisa para ele, porque o meu dono era deslocadamente sedento pelo Senhor. Com certeza seria isso que o travesseiro de Davi diria. Talvez o próprio deserto também tenha ajudado Davi a ficar acordado até tarde muitas vezes. Se foi isso, então todas as eras que vieram depois de Davi são devedoras do deserto. A gente é devedor do deserto. Olha o quanto a gente ganhou por causa do deserto na vida de Davi. Não foi só Davi que ganhou, não. Não foi só Deus ensinando Davi. A gente ganhou tanto com isso, pelos salmos poderosos, nos quais milhares de pessoas meditam e até cantam durante as noites difíceis dos seus próprios desejos. Quantas vozes do mundo já não encontraram fortaleza em Deus cantando o Salmo 108, que você vai lembrar com certeza. Firme está o meu coração, ó Deus. A sequência diz: cantarei e entoarei louvores. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus. Esse salmo é arrepiante, meu irmão. E tem tantos salmos lindíssimos, né, que Davi escreveu inspirado nos momentos de oração dele, nos desertos da vida, e a gente ora e canta. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa em andorinha, ninho para si. E eu encontrei os teus altares. Rei meu e Deus meu. Em seguida vem a terceira pergunta extraída do nosso texto. Quando devemos buscar a Deus? A gente respondeu 2 perguntas. Nós vamos para a terceira. Como devemos? Onde devemos? E agora, quando devemos buscar a Deus? Essa é uma pergunta que tem mais de uma resposta. Volte mais uma vez o olhar para o verso 1, onde Davi pronuncia uma promessa que ele está muito decidido a viver. De madrugada te buscarei. Ele não está falando por falar, não. Ele está prometendo, gente. Ele está dizendo para Deus, e não é para qualquer um, ele está falando para o Senhor: eu buscarei o Senhor de madrugada. Uma pergunta agora: você já viveu ao menos uma experiência marcante com Deus de madrugada? Levante sua mão se você já viveu. Uma só, uma. Marcante, mas não é aquele tipo de experiência que você tem dúvida se foi emocionalismo, que foi só o seu coração emocionado. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de puro emocionalismo, eu estou falando de uma visitação inegável, inesquecível de Deus, que você tem certeza que foi o Senhor e não somente puramente suas emoções, que não foi um delírio, foi o Senhor te visitando. Você já viveu uma experiência dessa de madrugada? Todo mundo aqui está de máscara, mas eu consigo enxergar o sorriso de alguns aqui, pelos olhos apertados de quem sorri, um sorriso bem largo, só relembrando desse dia. Então foi marcante mesmo. O que é marcante a gente não esquece. O que é que tem de tão especial na madrugada? O que é que tem? Será que a fila, será que é mais poder? Será que é mais poder que existe na oração da madrugada? Será que é isso? É isso, é mais poder? Não é. Será que a fila de oração tem menos gente orando, você tem mais chance de ser ouvido? Que é só você e mais 3? Só você e mais 5? Claro que eu estou exagerando, tem mais gente. Não é nada disso, mas a madrugada é sem dúvida especial, porque na madrugada a Fabiana falou, silêncio. Gostei, foi na lata, Fabiana, silêncio, menos interrupções. Na madrugada há sacrifício de minutos e até horas sagradas do seu sono, que é mais do que merecido. Você vive uma labuta desgraçada, você trabalha até os seus ossos literalmente se quebrarem. Penoso, e você quer desfrutar do penoso fruto do seu trabalho, do seu sono merecido, além do seu dinheiro, um certo conforto. Você merece o seu sono, mas aí você resolve sacrificar suas horas ou minutos de sono para orar.
Davi fez um juramento a Deus, ele disse, não te darei sacrifícios que não me custem nada. Ele disse para Deus assim, eu nunca vou dar para o Senhor os restos de nada meu. Nem o meu intelecto, nem dos meus recursos, nem dos meus talentos, nem das minhas forças e nem do meu tempo. Nunca vou te dar nada que não me custe nada. Aplicando aqui o juramento ao contexto do Salmo 63, era o mesmo que dizer assim, não te darei as sobras do meu tempo. Pergunta, você prioriza Deus no seu tempo? O seu tempo mais precioso, as suas horas mais importantes são entregues a Deus. Ele é sua prioridade no seu tempo também. Meu amado, minha amada, tempo é o presente mais, escute isso, mais exclusivo e altruísta que tanto Deus pode dar a você, quanto você também pode dar para Ele. Porque o tempo nunca pode ser repetido da mesma forma e nem devolvido. O que a gente está vivendo aqui nunca mais vai acontecer e nem pode ser devolvido. É uma vez por todas e para sempre. Por isso, buscar a Deus é presentear a Deus com o seu dom mais exclusivo e precioso, o seu tempo. Presentear a Deus com o seu tempo é presentear a Deus com a sua própria vida. Ficar acordado até de madrugada, orando ou levantar de madrugada para orar, era um costume de Davi. Vire algumas páginas agora da sua Bíblia para trás, até o Salmo 57. Salmo 57, versos 8 e 9. Salmo 57, versos 8 e 9, onde Davi revela aqui esse hábito. Salmo 57, 8 e 9, ouça o que ele diz assim, desperta minha alma. Se a alma estiver querendo ficar com sono, ele grita para a alma dele aí com exclamação, desperta minha alma, desperta, harpa e lira. Ele continua com a exclamação, eu mesmo despertarei ao romper da alva, louvar-te-ei entre os povos, ó Senhor, cantarei de ti entre as nações. É o que ele diz. Davi admite que mora numa terra seca e cansada, assim é possível deduzir com certeza que ele buscava água, ou melhor, ele buscava Deus todo o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aqui a gente tem a segunda resposta sobre quando buscar Deus. O apóstolo Paulo certamente percebeu o hábito de Davi, que ele estava sempre disposto a conversar com Deus, já que Paulo motiva todos os crentes a fazer a mesma coisa. Na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo diz assim, orai, vocês conseguem completar, orai sem cessar. Note que isso aqui é mal interpretado muitas vezes. Note que Paulo não diz assim, orai sem intervalos, ele não disse isso. Ele não está dizendo, ore sem intervalo, não. Ele está dizendo assim, ore sem desistir do hábito de orar. É isso que ele está querendo falar. Ore sem nunca desistir desse hábito. Dizendo de outra maneira, ele está falando assim, procure manter um tipo de relacionamento com o seu Deus, que você consiga se flagrar, falando com Jesus muitas vezes por dia e espontaneamente. Sem ter que necessariamente só se programar para isso, espontaneamente, naturalmente, enquanto você realiza tarefas que não exigem que você se concentre exclusivamente nelas. Por exemplo, lavar pratos. Você consegue lavar pratos e pensar, e dividir o seu pensamento entre lavar pratos e outra coisa, não consegue? É esse tipo de tarefa aqui que eu estou sugerindo. Então, outras sugestões, enquanto você está dirigindo, de olhos abertos, de preferência, né? Limpando, e você pode orar também, limpando a casa, lavando pratos, como eu falei, andando na rua, em voz silenciosa de preferência, para as pessoas não acharem que quando você vai andando e orando, que você está lelé. Talvez, não sei, você tem costume de andar e falar alto, as pessoas podem... Mas se você não liga para o que os outros estão pensando, então ore alto mesmo. Quem sabe elas vão escutar uma frase da sua oração e elas vão ser inspiradas por Deus nesses momentos. Enfim, não existe uma fórmula, seja criativo, só não vale usar esses momentos como desculpa para não separar um lugar e um tempo diário de atenção exclusiva a Deus, só você, Deus e a sua Bíblia. Essas três coisas. Meu amado, minha amada, o que pode ser melhor do que... O que é que pode ser melhor do que você saber que pode ter uma audiência com Deus, um encontro com Deus a qualquer hora do seu dia? Ouça essa verdade de ouro que está sendo entregue em bandeja de prata para você nessa noite. Quem reserva um tempo para ouvir Deus, diminui o poder da influência das vozes indesejadas.
Talvez você está sendo invadido tantas vezes, ou está vendo a sua porta da mente sendo arrombada por maus pensamentos. Está aqui uma dica escancarada para você. Quanto mais tempo você reservar para ouvir Deus, menos você vai sofrer influência dessas vozes indesejadas. Repare que eu não disse assim que os pensamentos negativos não vão invadir sua mente. Eu não falei isso, porque eles vão invadir e vão chegar valendo, arrombando sem pedir licença. Eu disse que eles não vão ter o mesmo poder. Eles não vão ter poder destrutivo, poder final, cabal sobre a sua vida se você aumentar o seu tempo com Deus. Certa vez um grupo de seminaristas foi fazer uma prova de uma única questão, só tinha uma questão, a prova dos sonhos dos alunos, não é não? Uma questão e questão que a gente sabe responder, pronto, uma prova dessa. Então o grupo de seminaristas foi fazer essa prova, só tinha questão, uma questão e essa questão era assim, fale sobre Deus e sobre o diabo, só isso. Única questão. Daí o professor dá 60 minutos para eles responderem a questão. Um bom tempo, né? Em 1 hora dá para você escrever um bocado sobre Deus e sobre o diabo. Um deles pega uma folha e começa a escrever sobre Deus. Vai escrevendo lá, o aluno vai descrevendo as maravilhas de Deus, as obras de Deus, o Filho de Deus, a salvação. E o aluno faz isso de um jeito tão apaixonado, uma entrega tão total, e sem atentar para o relógio, ele esqueceu que o relógio existia, que 59 minutos voam como se fossem 59 segundos. Ele nem percebe. Por fim, quando o professor avisa que falta apenas 1 minuto para terminar a prova, imagina, está terminando, falta só 1 minuto. Daí o aluno escreve uma frase no rodapé da prova. Uma frase só. Ele escreve assim: professor, fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Aleluia. Você já se pegou assim? Com tanto tempo envolvido com Deus que você esqueceu dos problemas, das dívidas, da vida, desse mundo. Tão envolvido com Deus que você não teve 1 minuto do seu dia para Satanás. Que tal isso? Que tal isso? Você tem sede de Deus, meu irmão, minha irmã? Quem tem sede de Deus esquece os desejos fúteis do eu. Agora, por fim, vem a última pergunta. A pergunta mais rejeitada pelos ateus e a mais amada pelos cristãos. Os agnósticos, os ateus detestam essa pergunta e os cristãos amam de paixão, se apegam a essa pergunta. Por que devemos buscar a Deus? Porque talvez seja a pergunta mais importante de todas até agora, é a quarta e última. Por que devemos buscar a Deus? Porque diz o verso 3 na versão Ara, eu voltei para a versão Ara, a graça dele, se você está com a versão Ara, você vai ver isso aí. A graça dele é melhor do que a vida. A vida sem Deus não tem graça, literalmente. E a vida sem graça é morte em vida. É uma pessoa vivendo como um zumbi, um walking dead. Viver a vida sem graça, para que viver? É por isso que a graça de Deus é melhor do que a vida. Porque se você vive sem a graça de Deus, você é um zumbi. Um homem que não participa da graça de Deus está morto, mesmo quando está vivo. Não passa de um walking dead, como eu falei, um zumbi. Eu digo isso porque todos os prazeres da vida, da saúde, do dinheiro, das honrarias, das amizades, não são nada sem o amor de Deus. O que é que são essas coisas? Sem o amor, sem a graça de Deus. Marque essas palavras, meu irmão, minha irmã. Os dias mais felizes da sua vida, eu vou falar isso bem devagar, para você não esquecer, em nome de Jesus. Os dias mais felizes da sua vida vão ser os dias em que você conseguir enxergar e sentir a graça de Deus e o amor de Deus em tudo que acontece. Tudo que lhe acontece. Está aí um desafio nada fácil para o cristão, até mesmo para o cristão mais maduro, não é nada fácil, mas deve ser um dos grandes alvos da sua vida. Enxergar a graça de Deus nisso que está acontecendo aí na sua vida agora. Eu sei lá o que está acontecendo, mas você está conseguindo enxergar a graça de Deus nisso? Davi é uma prova viva de que o amor de Deus é melhor do que uma vida fácil. Mesmo debaixo da perseguição injusta de Saul, mesmo sendo forçado a morar no deserto por quase 1 década, dormir nas cavernas, feito um morcego, mesmo sendo impedido temporariamente de adorar a Deus no templo, com a pandemia, e isso a gente viveu muito aqui durante muito tempo, e mesmo esperando por uma coroação que parecia não chegar nunca, Deus tinha prometido uma coroação a Davi, mas parece que essa coroação só estava sendo adiada, de novo. Davi mesmo assim fala com sinceridade no verso 5, ele diz: a minha alma te louvará. É o que ele diz.
Por que buscar Deus? Mais uma vez eu pergunto, meu amado e minha amada, por que buscar Deus? Porque a comunhão com Ele nos ampara, a intimidade com Deus é a nossa fortaleza contra as crises da nossa alma. No verso 8 a gente vê Davi sendo encorajado pela declaração do próprio compromisso dele com Deus, quando ele diz assim, a minha alma te segue de longe, certo gente? A minha alma te segue de perto, foi o que ele disse, de perto, do hebraico, damhak, que significa grudar, passar a andar em comunhão constante com alguém, grudado, junto, tão perto, que está grudado. E aqui no verso, o verbo seguir é conjugado no presente, ainda tem isso, é conjugado no presente para lançar para a gente o convite inescapável de seguir Deus de perto hoje mesmo. E não pense que esse desafio é para você começar amanhã, não faça isso, meu irmão, tipo, como quem diz assim, vou fazer dieta, começo na segunda. Já ouviu isso? Não faça isso. Você não entendeu nada se você adiar essa decisão para amanhã de buscar Deus de perto, de um jeito diferente. Ah, pastor, mas eu já tenho tanta sede por Deus, eu já busco Ele de perto. Busque mais perto ainda, meu irmão, para que você seja confundido com o seu próprio mestre, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus no seu semblante, para que as pessoas olhem para você como um espelho que reflete a imagem de Deus. Que tal esse legado para a sua vida, ser um espelho do Senhor da glória? Mas o problema, às vezes, é que a gente adia as coisas para a segunda, essa tal segunda nunca vem, amado, de todos os investimentos que você deseja empreender na sua vida, a comunhão com Deus deve ser o melhor empreendimento. Não adie mais esse empreendimento, eu tenho que estar falando para alguém. Charles Spurgeon dizia assim, se somos fracos na nossa comunhão com Deus, escute essa frase, seremos fracos em tudo. Ah, pastor, eu me sinto tão fraquinho, eu me sinto um derrotado. Então, reavalie a sua comunhão com Deus. Quem sabe a sua comunhão com Deus não anda tão forte assim. E eu concordo com Charles Spurgeon, você concorda também, com certeza. Se for fraca a sua comunhão, você vai ser fraco em tudo. Em contrapartida, meu irmão, minha irmã, se a gente andar lado a lado com Deus, a gente vai logo perceber que a destra dele, como continua o versículo dizendo, é o nosso amparo, e nele está tudo do que a gente precisa. Isso significa que se você precisa de provisão para alguma coisa hoje, você precisa de verdade, você vai ter essa provisão hoje. Você não vai ficar sem ela, meu irmão. Se Deus souber que você precisa dessa provisão, eu digo para você, em verdade, você vai ter essa provisão ainda hoje, não vai ser amanhã. Nem preciso ser profeta para lhe falar isso. Se você precisa de sabedoria hoje, Deus vai lhe dar sabedoria hoje. Basta que você peça, sem duvidar. Porque Deus dá sabedoria sem medida, sem lançar em rosto. Basta que você peça a Ele, diz Tiago. Se você precisa de força, alegria e paz hoje para não sucumbir, elas estão com você. A força, a alegria do Senhor, a sabedoria, a provisão, tudo isso você vai ter se você precisar dessas coisas para hoje. Elas não vão ser adiadas, creia nisso. Meu amado e minha amada, você pode ficar certo de que todas as suas necessidades serão supridas espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, porque o Senhor está com você. E o melhor de tudo, Ele fez uma promessa tremenda para você, que quer buscá-lo com sede. Eu vou caminhando aqui para o fim da nossa mensagem. Você que quer buscá-lo com sede, você que respondeu, sim pastor, eu quero buscar o Senhor com uma sede, não é com uma sede que eu vinha tendo, é com a sede inaugural. Eu me envergonho, sabe, pelo tipo de sede que eu vinha tendo, eu quero ter uma outra sede. Sede para você que admite que você quer buscá-la com essa sede aqui, tem uma promessa para você. Assim diz o Senhor, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Sabe aquelas madrugadas que você admitiu, aquela madrugada ou aquelas madrugadas que você teve naquele encontro saudoso e marcante? Ah, meu irmão, isso ficou no passado. Deus tem um outro encontro, uma outra madrugada, quem sabe, quando você buscá-lo de todo o seu coração, sem entraves, sem amarras, sem questionamentos, de todo o coração. Hoje não deixe que as mentiras do inimigo, talvez como você vem permitindo, as pressões do mundo, as pressões do tempo, as pressões da pandemia, as pressões do trabalho, as pressões da família, não deixe que essas coisas impeçam você de experimentar tudo que o Senhor tem para você. Busque o Senhor de todo o coração, não tenha dúvidas, dias melhores virão. Você crê que dias melhores virão? Você está dizendo um amém como quem diz amém para qualquer coisa, você crê de verdade que dias melhores virão.
Jesus disse, aqui eu fecho a nossa mensagem, aquele que tem sede, olha só o que o Mestre disse para você e para mim. Aquele que tem sede, venha a mim, beber da água que eu dou, a água da vida. Você tem sede de quê? Do que você tem sede, meu irmão? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Jesus. Ah, que privilégio a gente tem de Te encontrar, Senhor, a um passo dentro da cortina que foi rasgada pelo próprio Senhor, porque o Senhor já não queria mais estar distante do Teu povo. Pai, abre os nossos olhos para que a gente enxergue não somente as maravilhas da Tua lei, mas para que a gente enxergue as maravilhas da Tua presença. Aumenta a nossa sede por Ti, Senhor. Aumenta a nossa sede por Ti. Não queremos ficar saudosos das nossas madrugadas passadas, dos nossos encontros passados. A gente vive no presente. A gente quer novos encontros poderosos, tremendos. E a gente vai ter, Senhor, água, à medida da nossa sede, a água da vida. Encontros contigo, à medida da nossa sede. É por isso que eu te peço, aumenta a nossa sede, Senhor. Aumenta a nossa sede. Obrigado, Pai, por mais esse dia aqui na Tua casa. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. Um dia só na Tua casa vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Eu penso que é um plano ardiloso do inimigo tentar desencorajar as pessoas a virem, Senhor, te cultuar presencialmente. Aqueles que podem, têm um carro, têm gasolina no carro, têm saúde para vir, já estão vacinados, mas talvez estão muito confortáveis, entre aspas, quando não deveriam, no sofá de casa, acreditando que podem continuar sendo igreja e fazendo igreja para o resto da vida sentados num sofá, quando nós não podemos deixar de congregar juntos no mesmo lugar quando isso é possível. Então eu quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor motive aqueles que estão desencorajados a virem te buscar na Tua casa. Foi o que a gente viu nesse texto. Um dos lugares para te adorar, quando é possível, é na Tua casa, e deve ser assim. Sentindo o calor humano dos irmãos, sendo encorajados pelos sorrisos dos irmãos, ouvindo os testemunhos e as orações dos irmãos presencialmente. Na hora que for possível, recebendo o abraço caloroso, o toque dos irmãos, ofertando na Tua casa, para a Tua causa, Senhor, para a manutenção da Tua causa, servindo o Senhor com os dons que o Senhor deu do Espírito Santo na Tua casa, no seio da igreja, sendo exortado quando for preciso, dentro da Tua casa também, fazendo coisas que só podem ser feitas e devem ser feitas aqui no seio da Tua congregação. Pai, abençoa todo o Teu povo e que Teu povo continue para os próximos minutos e horas até, inebriados, extasiados, cheios do Espírito Santo e da água que o Senhor oferece. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, igreja. Vá em paz. Fique com Deus.